Olá amigos, bem-vindo ao canal 16 Bits. Eu sou o Luiz Gustavo e no dia de hoje nós vamos aprender como dockerizar uma aplicação em Spring. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo e compartilhe esse conhecimento. Caso você tenha alguma dúvida no decorrer do vídeo ou em vídeos anteriores, por favor, deixe abaixo da descrição os seus comentários, suas dúvidas e elogios. Serão sempre bem-vindos. Tudo bem? Então no vídeo de hoje o nosso foco será obter aquela aplicação do primeiro vídeo, criar um Dockerfile nessa aplicação, fazer essa aplicação executar localmente e depois fazer o push deste Docker para um repositório de artefato. Lembrando que o repositório agora não me lembro outra vez se é aqui, mas tudo bem. Vou deixar links do vídeo de como criar um repositório, como trabalhar com um repositório de artefatos. Então, com um repositório, com um Dockerfile, nossa aplicação começa a ganhar corpo e com isso nós começamos também a entender o funcionamento de uma aplicação do seu ciclo de vida. Ainda é uma aplicação muito básica, somente um Hello World, mas lembre-se, tudo começa de uma maneira incremental. Então nós criamos um programa em Java, colocamos, na verdade, primeiro criamos com um framework, tudo bem, criamos com um framework, adicionamos uma API, dessa API criamos o jar, depois de criar o jar, agora temos o próximo passo, que é dockerizar essa aplicação. Depois desse passo, podemos fazer o deploy dessa aplicação, ou seja, o push dessa imagem para um repositório de artefatos. E o próximo passo seria colocar essa aplicação em Kubernetes. Tudo bem? Mas paramos nesse caso do Docker. E futuramente, nos próximos vídeos, já veremos como executar Kubernetes nessa aplicação Hello World. Tá legal? Então, nesse vídeo de hoje, recapitulando. Criar um Dockerfile para a aplicação Spring Hello World, fazer a imagem e fazer o publish dessa imagem no repositório. Caso dê tempo, o vídeo não fique muito longo, vamos executar essa imagem usando o Katacoda, que foi o terceiro vídeo do nosso canal. Tudo bem? Então é isso. Nosso cenário é esse, para nosso desafio, nosso resultado para esse vídeo. E vamos lá. Vamos ver como Spring se comporta com Docker e Docker com Spring e assim por diante. E lembrando, a aplicação está em Java 11. Caso você, por algum motivo, tenha necessidade de mudar de Java 11 para Java 8, não tem problema. Baixe o repositório na sua máquina, mude a versão e depois mude também a versão que será usada no Dockerfile. Tudo bem? Então, do nosso exemplo, do nosso programa em Spring, com o framework Spring, como eu havia dito, vamos começar então pelo Dockerfile. Tudo bem? Esse Dockerfile, ele foi construído em base de uma imagem OpenJDK. Então aqui nós temos o from, temos o argumento, que esse argumento refere-se à pasta target e o arquivo .jar. Então, por exemplo, aqui nós temos, vamos fazer novamente aqui no terminal, vamos no terminal, vamos fazer um clear, vamos ver que nós estamos no Quarkus, sairemos do Quarkus e vamos para Spring, e agora vamos fazer o nosso mvn clean package, ok? Com o clean package ele vai criar o nosso jar, e esse jar será utilizado dentro do nosso Dockerfile. Aqui é a parte de teste, passando por um teste e outros aqui, 3 testes, tudo bem. Agora temos nosso arquivo gerado aqui. Então o que esse Dockerfile vai fazer? Vai criar uma imagem em base de OpenJDK, copiar como argumento esse arquivo na pasta target, vai renomeá-lo para Spring Hello World.jar e colocar como ponto de entrada esse arquivo jar e vai utilizar o Java
e o menu jar como para executá-lo. E expor da porta 8090. Isso é uma boa prática para a pessoa que depois pode utilizar esse jar, tem em mente que porta que está sendo usada, tudo bem? Isso é o, vamos dizer assim, o passo inicial para o que vamos fazer. Mas, caso você também tenha dúvida, que as dúvidas são muito boas para ser respondidas, nós temos esse slide, vamos vê-lo aqui em modo maior, que aqui é como nós iniciamos, tudo bem? Então, temos uma máquina local, que temos Java instalado, se eu for aqui no terminal, Java-version, deixa eu colocar um pouco maior esse, aqui, um momento, aqui está um pouco maior agora, vamos dar um clear, vamos fazer um Java-version. Nesse caso, ele me diz que eu estou utilizando a versão 14 em minha máquina, mas eu tenho que saber a versão, porque essa versão que nós criamos aqui, desse jar em específico, voltando na aplicação, a aplicação usa a versão, veremos mais aqui, a versão 11. Então, tem que sempre manter em mente, executando localmente, qual a versão de Java, que versão hay que eleger. Nesse caso, esse é como fica um ambiente de desenvolvimento local. Com o Docker, muda-se todo o cenário. Por quê? Para executar uma imagem Docker, um container, na verdade, você precisa somente do Docker. Você não precisa de Linux, não precisa de Apache Tomcat, não necessita de Mongo ou qualquer tipo de software instalado. Apenas ter o seu Docker. E aí o Docker, ele roda um Docker Container. Mas o que é um Docker Container? Um Docker Container é uma imagem que está sendo executada. Então tem um Docker Image e aqui tem um Docker Container, que é uma imagem sendo executada. E essa imagem sendo executada, ela é construída baseada em um Dockerfile, em um arquivo texto como nós vimos, que esse arquivo tem esse conteúdo. E, além disso, aqui no OpenJDK, nós temos o Java. E o Java, por sua vez, ele não executa sozinho, ele necessita de um sistema operacional. E para essa imagem, o sistema operacional é o Debian 10. E aí o Debian 10 tem o Java 11, e daí nós colocamos nosso jar chamado Spring Hello World dentro dessa imagem aqui, ou seja, tudo isso vai estar dentro do nosso Debian, aqui, do nosso sistema operacional. Então esse é o cenário que nós vamos trabalhar. Então saímos daqui, vamos ao console agora, vamos ver aqui onde nós estamos, na página Spring. Eu criei também uma conta no Docker Hub para enviar nosso container, nossa imagem na verdade, para esse repositório, para posteriormente utilizar essa imagem no Katacoda. Então voltamos aqui no terminal, como no vídeo anterior, que temos que fazer para gerar uma imagem. Docker build -t, o que vamos colocar aqui será 16 bits, o nome da minha conta Docker Hub, vamos colocar aqui Spring Hello World e a versão que será a 0.0.1 espaço ponto. Com isso, ele vai gerar a nossa imagem. Então, vamos ver o que vai acontecer. Ok, gerada a imagem, podemos fazer um Docker, como sempre, image ls, a imagem está gerada, e podemos fazer um Docker container ls, para saber se tem algum container. Não existe. Então o que nós podemos fazer agora? Executar a nossa imagem, como que é? Docker run, vamos colocar -t, vamos fazer o seguinte, vamos limpar outra vez o console,
ver as imagens, fazer assim, docker run -ip para sair colorido e vou executar essa imagem. Então venho aqui, copy and paste. Então vamos ver o que vai acontecer. A aplicação vai começar a ser iniciada e aqui ele vai me dizer. Vamos fazer um comando aqui para ficar melhor. Aqui. O Tomcat está iniciado na porta 8090. Então, o que vamos fazer? Vamos vir aqui e não executar a aplicação. Por quê? Porque a porta 8090 não está habilitada externamente. Então, temos que habilitar esta porta também. Então, como que se faz isso? Nós paramos a aplicação. Paramos aqui a aplicação. Fazemos um clear. E fazemos o mesmo comando, porém com "-p", falando que a porta externa será 8090, ou seja, a porta que eu quero expor poderia ser 8080, e a porta interna será 8090. E executamos novamente a imagem. Então ela vai iniciar a aplicação e já está iniciada. Nesse caso, nós temos aqui, aí agora temos a imagem. Então vamos colocar aqui 250% e podemos mudar a imagem aqui para Lando, hello to Lando, hello to Docker. E aí nossa aplicação já está dockerizada. Como eu disse, então é o passo de dockerizar nossa aplicação. Agora, o que se pode fazer com, eu tenho uma imagem, então a imagem está aqui, podemos parar o container. Mas antes de parar o container, vamos fazer uma coisa, que é entrar na máquina Linux, ou seja, vamos fazer docker container ls, temos uma máquina rodando, temos a porta também que está habilitada, e para entrar na máquina Linux vamos fazer docker -it, docker exec -it. Para o container, esse daqui, vamos copiar aqui e vamos falar, quero o bash. E aqui estamos na máquina. ls, e aqui estamos dentro da nossa máquina. Repare que aqui está o nosso executável. E caso a gente tenha, vamos ver o que a máquina faz quando eu falo Java. Ou seja, Java vamos fazer um clear aqui outra vez, dentro da máquina. Então, Java -version, que ele me fala que é a versão OpenJDK 11, que é a mesma versão que foi declarada no Dockerfile. E aí podemos sair da máquina dessa maneira. Vai ser um clear, é verdade, ou podemos fechar aqui e a aplicação continua rodando, executando. Agora, paramos essa aplicação, ou seja, ela não deverá mais responder nessa porta. E agora, a parte da publicação, ou seja, nós já temos nossa aplicação feita, ela funciona, e agora o que nos resta é fazer um publish. Então vamos fazer um publish como? Outra vez listar as imagens para ficar claro o que queremos fazer e fazer o seguinte, docker push, o que eu vou fazer um push deste daqui, para o meu repositório, e vou colocar que a versão que eu vou fazer um push é a versão 0.0.1, só isso. E aí ele vai fazer o push dessa imagem para o repositório. Repare, caso você não tenha feito o login ainda do repositório na sua máquina, você precisa fazer um docker login antes de fazer um publish, ou seja, você deveria, se você queira e tenta fazer um push para um repositório e não é possível, você tem que fazer um docker login, por exemplo, e aí entrar com as credenciais. Tudo bem? Agora vamos aqui ao Docker Hub, fazemos um refresh na tela e a nossa imagem já está aqui. E o que eu posso fazer com essa imagem? Como eu disse anteriormente, essa imagem ela pode ser usada para diversas situações, para você ter um portfólio, querer mostrar seu portfólio, ou incluso você querer testar também a sua imagem
em outro ambiente. Por exemplo, aqui ele dá que podemos copiar esse valor aqui, dando duplicate e vir no Katacoda, tudo bem? Então, a gente pode vir no Katacoda sem fazer login, sem fazer nada, ir aqui clicar no ícone Docker, ir em Start Course, por exemplo, e podemos ir em Deploy First Container. Iniciar aqui de maneira bem simples, saber que estamos usando o Docker, ou seja, vamos ver Docker Version, temos Docker, so far so good, e agora vamos fazer um Docker, podemos fazer um Docker Run direto, Docker Run, não podemos fazer, vamos fazer um Docker Pull primeiro, um Docker Pull e, já estava com Docker Pull, que bom, podemos fazer um Docker Pull dessa imagem, com a tag e tudo isso. Então agora será feito o pull dessa imagem do repositório para dentro dessa máquina, e assim que terminar, nós podemos ver essa imagem dentro dessa máquina, ou seja, desse ambiente. E aí o que vai? Vamos lá, extracting, ok. O comando de sempre, docker image ls, e aqui temos a imagem 16 bits. Então vamos fazer aqui image ls e para executar fazemos um docker run. A porta que é importante estar habilitada para acesso externo. Então 8090 e o que mais? A imagem. Então copiamos esse daqui com copy, space and paste. E a imagem ela vai começar a ser inicializada. Ok? Então está executando na porta 8090. Vimos o botãozinho de mais. Vamos ver aqui que porta é. Nós queremos a porta 8090. E aí não tem nada. Tudo bem. Não tem problema. Então vamos vir aqui em API. Spring Hello World. E vamos falar um Hello World para grupo. Aqui temos nosso Hello World para o Baby Yoda, como nós só conhecemos o grupo, ou podemos colocar incluso assim, Baby Yoda. E aí fazemos uma mensagem de olá para o Baby Yoda. Tudo bem? Então esse cenário que foi proposto aqui é isso. Tendo Docker, eu posso executar o que eu quero, não dependo mais de ter Java na minha máquina, não dependo mais de saber qual versão de Java eu preciso ter, não preciso ter Maven, como nós vimos no primeiro vídeo, que era baixar o Maven, ter o Git também na máquina, ter o Java, compilar e executar. Então, essa é a principal diferença de trabalhar com container ou de trabalhar sem container. Simplifica muito a vida de quem está desenvolvendo, ou seja, eu só preciso saber qual que é o nome da imagem e com o nome da imagem eu já posso começar a construir o que eu necessito, seja um banco de dados, uma aplicação de back-end, uma aplicação de front-end e assim por diante. No próximo vídeo, depois de passar por também fazer esse Docker com Quarkus, vamos começar com a parte de banco de dados. Então é isso, esse é o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, deixar seu comentário, compartilhar caso você tenha gostado. E um abraço e boa semana!